Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou contador formado aqui na Irlanda, moro aqui já há 4 anos e tenho uma certa experiência com o famoso income tax, né? O famoso imposto de renda. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês um pouco como que funciona o imposto de renda aqui na Irlanda e como que vocês podem fazer os cálculos por vocês mesmos para saber quanto que mais ou menos vocês vão ser descontados nos seus trabalhos, né? Eu vou mostrar para vocês alguns documentos que a Revenue manda para a gente quando a gente faz cadastro para trabalhar e também vou mostrar algumas continhas para vocês. É muito fácil, não é difícil, é tranquilo. E vou desmistificar também algumas coisas que eu sempre vejo nos grupos de Facebook. E sempre ouço as pessoas falando, e quando algumas pessoas contratam meus serviços, eles também vêm com essas informações e eu fico assim, meu Deus do céu, não é assim. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Perfeito. Então, é, primeiramente, quando vocês fazem o cadastro de vocês na Revenue, vocês recebem seu PPS number, vocês fazem o cadastro de vocês ali no site, e aí vocês começam a trabalhar. Aí vocês têm o primeiro emprego de vocês. E o que que acontece? Se vocês fizerem o cadastro do teu emprego primeiro, a chance de vocês caírem na taxa emergencial é muito baixa. O que é a taxa emergencial? A emergency tax é uma forma que o governo tem de garantir que você vai estar pagando os seus impostos corretamente e que, quando você se regularizar, esses valores serão devolvidos para você. A emergency tax, ela é estipulada em 40%. Mas, Marcos, por que que a gente paga essa emergency tax? Você vai pagar a emergency tax quando existe um desencontro de informações entre o seu empregador e entre a Revenue, o site da Revenue. Então, quando você começa a trabalhar e você manda uma mensagem para o seu manager e pede para ele o Company Tax Number. Então, você vai pedir o Company Tax Number. Com o Company Tax Number, gente, eu vou escrevendo porque eu fui professor muitos anos, eu preciso. O Company Tax Number vai trazer todas as informações da empresa. Então, você vai entrar lá no site do Revenue, você vai lá em Add Job, você vai adicionar o teu emprego e você vai colocar o tax number. Quando você colocar o tax number, já vai vir todas as informações da empresa, nome, endereço, etc. E ali vai haver uma conexão entre o seu PPS e aquela empresa. Então, quando a empresa for fazer o payroll, ou lá no sisteminha, seja ele qual for, e for conectar o sistema da empresa com a Revenue, o seu cadastro, o seu link com aquela empresa já vai ter sido feito ali na Revenue. E os seus tax credits e a sua rate band já vai estar ali organizada automaticamente para aquele seu emprego. E Marcos, que diabos é tax credit e a sua rate band? Ou será que é band rate? Agora eu fiquei confuso. É esse o nome. Acho que, acho que é esse nome mesmo. O que que são a rate band e o tax credit? A rate band é um valor estipulado pelo governo anual de salário, no qual você vai pagar 20% até este valor. E todo o excedente você vai pagar 40%. No ano de 2023, esse valor está estipulado em 40 mil euros por ano. Esses cálculos são todos feitos por ano. Então,
Em 2023, a sua rate band é 40 mil euros. Isso significa que, se você ganhar até 40 mil euros em 2023, você vai pagar 20% em cima destes 40 mil euros. Se você ganhou 16 mil euros, você vai pagar 20% em cima dos 16 mil. Se você ganhou 39.998, você vai pagar 20% em cima desses 39.998. E se você ganhar 45 mil euros neste ano, de 2023? O que acontece? Você vai pagar 20% em cima de 40 mil, você vai pagar 20% em cima de 40 mil e você vai pagar 40% em cima do excedente, que é de 5 mil euros. Então, isso que é a rate band. Ele é só um limite, ele é só um padrão, ele é um ponto de corte para que você entre dentro da faixa de 20% ou da faixa de 40%. E o que é o tax credit? O tax credit é um crédito fiscal que o governo te dá para que você não pague tantos impostos. Porque imagina só, quanto que é 20% de 40 mil? Seriam 8 mil euros. Ou seja, você teria que pagar de imposto de renda 8 mil euros. Só que esse valor é um valor um pouquinho alto. Então, o que o governo faz? Ele te dá um crédito. Ele te dá um crédito que vai abater este valor que você deveria pagar. Ele é o famoso tax credit. E todos os anos, esses tax credits alteram seu valor. Eles têm a tendência de crescer, né? O ano passado, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Vou mostrar no site para vocês, no site da Revenue. Lá mostra direitinho. Aqui. Então, no site da Revenue, a gente tem as tax rates, bans and reliefs. No ano de 2023, se você for uma pessoa solteira, tudo que eu for falar aqui hoje vai ser para pessoas solteiras, tá? Se você for uma pessoa solteira ou viúva, enfim, sem filhos, você, a sua rate band é de 40 mil euros para pagar 20% e o excedente você paga 40%. No ano de 2022, a sua rate band era de 36.800, em 2021, 35.300. Então vocês veem que tem uma tendência ao crescimento. Aqui ficou estacionado por causa da pandemia, né? Então eles estacionaram esses valores. Mas a tendência é que todo ano, com o novo budget, eles aumentem esses valores para que a gente pague menos impostos, né? Pelo menos é o esperado. E aqui nós temos os tax credits. Então, esquece tudo daqui para baixo. Eu vou falar sobre as pessoas solteiras. Em 2022, a gente tinha 1.700 euros de tax credits. Em 2023, a gente tem 1.775. Só que o legal disso daqui é que não é só este valor que você tem de tax credit. Você tem praticamente o dobro deste valor. Né? É o dobro. Mas como assim, Marcos? Tem dois tipos de tax credits. Você tem o personal tax credit, que é só o fato de você ser registrado na Irlanda e ter o seu PPS, você tem direito a um personal tax credit, que é este valor de 1.775. E você também tem direito a um employment tax credit, que é um tax credit que você recebe por estar empregado, que tem o mesmo valor que o personal tax credit. Então, na verdade, aqui você vai ter o dobro deste valor. O ano passado era 3.400, esse ano é de 3.000 e
E, gente, olha, o contador não sabe fazer conta. 3.400, 1.775 multiplicado por 2. Gente, fugiu da cabeça o valor. Mas, enfim. 3.550, isso, 3.550, que é o valor total que vergonha, de tax credits que você tem neste ano. Então, resumindo, rate band é apenas o limite, é o ponto de corte que o governo estabelece para você pagar 20% e o excedente 40%. E o tax credit é uma ajuda, entre muitas aspas, que o governo te dá para reduzir a quantidade de impostos que você vai pagar. E eu vou mostrar agora para vocês um dos documentos que são emitidos quando você faz o cadastro do teu trabalho lá na Revenue. Mas antes do documento, eu vou esclarecer a questão da taxa emergencial. Então, a taxa emergencial, 40%, ela é cobrada quando existe esse desencontro de informações. Quando a empresa vai fazer o payroll, o sistema da empresa se conecta com a Revenue e vai puxar os dados que está lá no site da Revenue de como que estão divididas as suas rate bands e os seus tax credits. Se você tem mais de um emprego, se você não tem, se todos os seus tax credits estão alocados em um emprego X ou divididos entre os empregos X, Y e Z. Quando o sistema do empregador não consegue coletar essas informações do site da Revenue, porque não houve o cadastro ali, o sistema da empresa automaticamente aplica a Emergency Tax. No momento que ela aplica a Emergency Tax, ela também faz um cadastro automático seu na Revenue. Mas, Marcos, então ela fez o cadastro automático, por que não foi? Por que não eu ainda entrei na Emergency Tax? Porque quando o sistema do seu empregador faz esse cadastro por você, ele não essa alocação de tax credits, ela não acontece automaticamente. Ela demora um tempo para ser atualizada, geralmente de 2 a 3 dias. Então, quando o sistema da sua empresa, do seu empregador, te cadastra automaticamente ali, quando ele está fazendo o payroll, quando ele está fazendo o seu contra-cheque, ainda não existe uma atualização de informações, e aí você é colocado automaticamente na taxa emergencial. E aí, uma vez que há esse cadastro, o seu primeiro pagamento vai vir na taxa emergencial. E aí, você tem que entrar no site da Revenue e olhar e colocar, complementar estes dados, né? Quanto que você acha que você vai ganhar por ano? Quando você está cadastrando o seu trabalho, ele vai perguntar para você um estimated gross salary for the year, ou seja, uma estimativa do salário bruto que você vai ganhar. Marcos, eu não sei, eu trabalho por hora, não sei o quê. Coloque uma estimativa apenas. Pegue aquele seu primeiro salário, se for por semana, multiplica por 52 semanas. Se você ganha de 15 em 15 dias, multiplica por 26 semanas. Se você ganha mensal, multiplica por 12 meses. É uma estimativa apenas. E aí o sistema vai fazer, vai alocar, vai atualizar tudo. E aí no seu próximo pagamento, você poderá receber a sua taxa emergencial de volta. Marcos, como assim poderá receber? E aí a gente vai entrar num segundo tópicozinho que eu vou mostrar para vocês. Vou escrever, eu gosto de escrever, mais fácil, né? Que é como que é a, como que está cadastrado o seu tipo de imposto, se é que eu posso dizer assim, o seu tax basis, né? Eles chamam de tax basis. Existem dois tipos de tax basis. O primeiro é o week one ou month one,
não tem diferença. E o segundo é cumulative. O que que isso significa? Significa que se você tiver cadastrado, quando você cadastra, automaticamente você é colocado na Week 1. Ou seja, aqueles 40 mil euros de limite, ele é dividido ao longo de 52 semanas. Os seus tax credits, eles são divididos ao longo de 52 semanas. Então, 40 mil dividido por 52 semanas vai dar mais ou menos ali uns 760 euros por semana. Isso significa que na semana 1, qualquer renda que você tiver naquele seu trabalho até 760 euros vai ser cobrado 20%. E o excedente vai ser cobrado 40%. Na semana 2, a mesma coisa. Na semana 3 e assim sucessivamente. E o seu tax credit de 3.550 vai ser dividido ao longo das 52 semanas, dá mais ou menos uns 68 euros por semana. Desses 68 euros, quando você está na Week 1, se você utilizar todos os seus 68 euros, tudo bem. Agora, se você não utilizar os seus 68 euros. Vamos supor que você ganhou, na sua primeira semana, 300 euros. Isso está abaixo do limite de 770, se eu não me engano. Eu vou usar esse valor de 770, mas é bem próximo. Ele está dentro do limite de 770 euros para pagar 20%. Então, você teria que pagar 20% disso, que é igual a 60 euros. Ou seja, seria descontado no seu pagamento 60 euros. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, você tem o famoso tax credit, que por semana é 68 euros. Ou seja, você tem um crédito. Então, o que que acontece? Você tem 8 euros sobrando de crédito, porque esse crédito eliminou o valor que deveria ser descontado do seu salário e sobrou 8 euros. Tax credit não é pago em dinheiro para você. Se sobrou, o que que acontece? Ele fica sentado ali esperando. Quando você está cadastrado no sistema Week 1, esse 8 euros que sobrou, ele fica ali em repouso até o final do ano, quando você vai fazer a conta geral, e aí ele pode ser reutilizado. Quando você está na cumulative basis, esses 8 euros, eles são jogados para a semana seguinte. Então, na semana seguinte, você vai ter os 68 euros daquela semana, mais os 8 euros da semana anterior. Quando você está na Week 1, não acontece essa transferência de créditos que sobraram para a próxima. E também você não recebe impostos pagos a mais, como, por exemplo, a Emergency Tax. Você vai receber esses impostos pagos a mais no final do ano. Quando esse 8 euros que ficou sentadinho ali, né? Porque você está na Week 1, ele ficou sentadinho ali, ele vai ser reaproveitado no final do ano. Quando você está na cumulative basis, esses 8 euros que sobraram são jogados para a semana seguinte, e aí você recebe também os valores pagos a mais daquela semana que você estava na Emergency Tax. Mas só os valores pagos a mais, né? Vamos fazer uma continha aqui. Antes, cadastrou o trabalho automaticamente na Week 1. Marcos, como que eu faço para mudar para o Cumulative Basis? Você vai ter que entrar no site da Revenue, lá no canto superior direito, tem um botãozinho chamado My Inquiries.
que é onde você vai mandar uma mensagem para Revenue falando: Dear Revenue, please, I would like to be put on a cumulative basis. Thank you very much. E o seu nome. E aí a Revenue vai lá e muda o seu status. E aí todos os créditos, vamos supor que você faça isso você começou a trabalhar em janeiro e você fez isso em fevereiro, ou seja, você ficou com 4 semanas ganhando 300 euros por semana e ficou sobrando 8 euros as 4 primeiras semanas do ano, né? Ou seja, 32 euros ali de tax credit sobraram e ficaram em repouso, ficaram adormecidos. No momento que você é colocado na cumulative basis, aqueles 32 euros de crédito são trazidos, são tragos, acho que é essa palavra, a conjugação correta. Eles são eles são trazidos, estou confuso. Eles são trazidos para aquela quinta semana. E aí, naquela quinta semana, você vai ter 68 mais 32, ou seja, você vai ter 100 euros de crédito naquela quinta semana. Se você não utilizar tudo, passa para a próxima. E assim sucessivamente, né? Então, isso é o Week 1 e o Cumulative Basis. Geralmente, no seu payslip, ele vai estar mostrando ele vai estar mostrando para você o Week 1 e o Cumulative, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês os dois documentos que são emitidos pela Revenue e que vocês ficam doidos, desesperados. Meu Deus, o que é isso? Para que serve esses valores? Eles não estão me pagando esses valores aqui. O que é isso, né? O primeiro deles é esse aqui. Quando você se cadastra, quando você se cadastra para trabalhar e você coloca lá os dados da sua empresa antes que o payroll aconteça. Então, entrou, gente, começou a trabalhar, você vai pedir o tax number, o company's tax number. E você vai registrar a empresa e você vai colocar lá uma estimativa de quanto que você vai ganhar. E aí, se você tem só um trabalho, maravilha. Todos os tax credits vão ser alocados naquele único trabalho. Se você tem mais de um trabalho, eu explico depois. E aí é emitido um tax certificate, né? Que é esse documentozinho aqui, né? O tax certificate. No tax certificate vai ter o seu PPS number, que eu escondi aqui, porque eu peguei esse modelo aqui, não quero expor ninguém. Esse aqui é só um códigozinho da própria Revenue lá, que vai estar o teu nome e o teu endereço, que você cadastrou lá na Revenue. E aí, aqui vai estar algumas explicações em inglês de como que tudo é calculado, né? Que você tem lá o seu income tax e outros 2 impostozinhos que depois eu vou mostrar para vocês como que funciona também, né? Essa é a primeira página. Quando você vai para a segunda página, aqui você tem um breakdown, né, os detalhes do que é o tax certificate. E aí, olha só que maravilha. Marcos, eles estão falando que eu estou ganhando 40 mil, que olha só que por mês estão me pagando isso, mas não estão, né? Eles não estão me pagando 3.349 por mês. Não é isso. O Tax Credit Certificate, ele é um documento que mostra para você quanto que você tem de tax credit e como que está dividido aquele limite de 40 mil euros para pagar 20%. É só isso. Esses números aqui não indicam quanto que você ganha. Não. Esses números aqui mostram para você aquele limite, a sua rate band,
aquele limite. O que que aquele limite, como que ele está dividido? Se você tem apenas um emprego, beleza. Ele vai estar aqui, né? Vai estar mostrando um emprego aqui a menos, apenas. Se você tem 2 empregos, vai aparecer uma listinha aqui, e aí vai estar dividido, né? Entre os 2 empregos. Tanto os tax credits quanto a sua rate band. Mas vamos parte por parte. Então, aqui na primeira box, a gente tem tax credits, né? A gente tem o Personal Tax Credit, que no ano de 2023, 1.775. E a gente tem o Employee Tax Credit, que é o fato de você estar empregado, você recebe também mais 1.775. E aí a gente tem um outro tax credit que é chamado de Flat Rate Expense. Quando você faz o seu cadastro lá na Revenue, ele vai perguntar para você quanto que você tem de P... Deixa eu botar aqui, melhorzinho. P-A-Y-E. Income. Income significa receita, salário, né? Renda. E quanto que você tem de non-PAYE, né? Isso daqui é só para quem é cidadão europeu e que pode ser self-employed, que pode ter outras rendas, como de aluguel, né, que aluga um quarto, etc. Então, Stamp 2 ignora o non-PAYE quando ele estiver pedindo lá. Sempre bota 0. Você não tem, né? Espero. O que significa PAYE? Significa Pay as you earn. Ou seja, pague conforme você ganha. Pague ao passo que você ganha. Ou seja, é o desconto na folha. PAYE é o famoso income tax, posto de renda descontado na fonte, né? E ele está estabelecido em 20% e 40% dentro da sua rate band, ou seja, 2023, 40 mil euros. Por ano, ganhou 40 mil euros ou abaixo, 20%. Ganhou acima de 40 mil euros, esse valor acima, você paga 40%. Então, nós temos o PAYE, que é o maior valor que é descontado. E a gente também tem o PRSI. O PRSI, ele seria como o nosso INSS no Brasil, né? Ele é a aposentadoria governamental. Ele é, de forma geral, existem alguns outros valores, mas de forma geral, 4% do seu salário bruto. E nós temos o USC, Universal Social Charge, que ele é uma espécie de FGTS, é uma, é uma espécie de ajuda social, um imposto social que ajuda a manter todas essas regalias, né, que o governo paga, seguro-desemprego, etc., né, está envolvido nisso. O USC, ele é dividido em algumas porcentagens, né? Eu não vou entrar em detalhes nas continhas para a cabeça de vocês não ficarem doidos, mas é 0,5%, 2%, 4,5% e 8%, né? Eu tenho uma planilha de Excel, que se vocês quiserem eu posso mandar para vocês, que vocês colocam o valor lá e ele calcula tudo para vocês bonitinho, né? Não vou entrar nisso, se vocês quiserem, aí eu faço, né? Vou pensar. Vamos lá. Então, nós temos o Personal Tax Credit, o Employee Tax Credit e nós temos a Flat Rate Expense. Algumas profissões têm direito a um crédito a mais, que seria, assim, porque você tem que comprar uniforme, porque você tem que gastar com XYZ, então o governo te dá uma ajudinha a mais. Quando você for lá escolher, quando está cadastrando seu trabalho, vai pedir lá o seu PAYE Income, que é o seu salário do contra-cheque, da carteira de trabalho.
Non-PAYE income, ignora, zero, porque você não é cidadão europeu, você não tem outras rendas que estejam fora da carteira de trabalho, fora do olerite, do contra-cheque, né? Aluguel, self-employment, essas coisas. E ele vai perguntar os seus tax credits. Aí você vai lá selecionar o personal tax credit, o employee tax credit, e vai estar lá as suas flat rate expenses. É dividido por indústrias, né? Hotelaria, bar, eletricista e não sei o que. Você vai escolhendo as opções, mas, gente, você tem que estar trabalhando naquilo. Apesar de esse crédito ser liberado na hora, existe uma verificação. E se você pediu esse crédito sem estar trabalhando num trabalho, né, relacionado àquele extra, dá problema, né? Então, esse daqui, a pessoa trabalhava em hotel e ela era gerente de um hotel, né? E por ela ser gerente de um hotel, ela tinha direito a um extra de 191 euros na rate band, ou seja, aumentar o limite de pagar 40%, 20%, né? E, consequentemente, 20% disso, 38,20 seria um tax credit extra, né? Ou seja, essa pessoa tinha o employee, o personal, o employee e um flat rate expense, né? O emprego aqui é um hotel, então bate, né? Não vai dar problema. Então, aqui mostra para a gente os tax credits. Aqui vai mostrar se o seu tax credit vai ser reduzido por algum valor e o porquê. Esta pessoa aqui, ela ficou com underpayment, ou seja, ela ficou devendo para a revenue no ano anterior um determinado valor. E esse determinado valor ela não precisou pagar esse determinado valor para a Revenue. A Revenue falou assim: ao invés de você pagar para a gente, nós podemos reduzir os seus tax credits dos próximos 5 anos. Aí a pessoa aceitou. Falou, não, tudo bem, ao invés de eu ter que ir lá depositar um dinheiro na conta da Revenue, a pessoa decidiu reduzir os seus tax credits dos próximos anos. Então, nos próximos 5 anos, vai haver uma redução de 13,15 euros. Então, ao invés dessa pessoa ter 3.588,20, agora ela vai ter 3.575, né? E a tax band dela? O governo estabeleceu 40 mil euros, ela escolheu uma flat rate expense como gerente de hotel, ganhou um extra de 191. Então, o novo rate band dessa pessoa é 40.191. Então, box 1, box 2, box 3, box 4. Na box 4, a gente tem como que vai estar alocado os seus tax credits e as suas rate bands. E elas são arredondadas, né? Tem um arredondamento ali. Então, essa pessoa tinha apenas um trabalho. Então, todos os tax credits dela, 3.576, lembra que foi arredondado? Na verdade, era 3.575,05. Arredondou para cima, né? 3.576 por ano, por mês seriam 298 e por semana 68,77. Perfeito? Então, isso aqui está dizendo como que está dividido os seus tax credits para este empregador. E a sua rate band, ou seja, o limite para pagar 20%, é de 40.191 para esta pessoa. Mensal é este valor, semanal é este valor. Certo? Marcos, o que acontece se tiver um segundo emprego aqui, né? Vou colocar aqui job 2. Você começou a trabalhar no job 1
E aí, todos os seus tax credits e todas as e o valor da rate band foi alocado automaticamente nesse trabalho. Quando você começa o segundo trabalho, essa divisão não acontece automaticamente. O seu segundo trabalho vai ficar aqui com zero, 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 aqui com zero. Ou seja, para revenue, você não tem rate band nenhuma no trabalho 2. Você não tem crédito nenhum no trabalho 2. Então, o seu trabalho 2 vai estar pagando 40%. Se você ganhar 1 euro no trabalho 2, vai pagar 40% em cima de 1 euro. Se você ganhar 1.000 euros no trabalho 2, você vai pagar 40% em cima do trabalho 2. Por quê? Porque todos os seus créditos e a sua rate band está alocada no emprego 1. E aí é que entra você, seu papel. A Revenue não faz isso. É você que tem que fazer. Você vai entrar no site da Revenue, olhar nos seus olhos. Você tem a responsabilidade de entrar lá na Revenue, no My Account, e você fazer a divisão destes valores. Como que eu faço isso, Marcos? O passo a passo lá é muito certinho. Uma vez que está cadastrado os 2 trabalhos, você vai clicando no Next lá, você vai escolher os seus tax credits que você tem direito, e ele vai te dar 2 opções. Lembra que eu falei para você que você coloca uma estimativa do quanto que você vai ganhar no ano? Então, se você coloca ali no seu Job One, que você vai ganhar, sei lá, 27 mil euros por ano, e você só tinha ele cadastrado, então a Revenue automaticamente, no primeiro trabalho apenas, aloca o limite de 40 mil euros e os 3.550 euros de tax credit, né? Aqui é a rate band e aqui o tax credit, ela aloca automaticamente naquele trabalho. Então, você sempre, se você ganhar só até 27 mil euros, você sempre vai estar pagando 20%. Por quê? Porque está abaixo dos 40 mil euros. E um detalhe, apesar dessa conta ser feita anual, lembra que existe um limite mensal e um limite semanal, tanto para tax credit quanto para rate band. Então, isso significa que, mesmo que você ganhe só 27 mil euros no ano, se na semana 10 você ganhar 300 euros, você vai pagar 20%. Mas aí, na semana 11, você trabalhou 60 horas. E aí você ganhou 900 euros. A Revenue estabeleceu um padrão. Qual que é esse padrão? 772 de limite por semana. Logo, automaticamente, você vai pagar 20% em cima de 772,91. E a diferença você vai pagar 40%, sem choro e nem vela. Por quê? Porque ela divide igualmente esses 40 mil euros ao longo de 52 semanas. Se você recebe semanal. Se você recebe quinzenal, ela aproveita da semana anterior para aquela semana ali. Se você recebe mensal, ela já tem o valor aqui, né, do mensal. Aí, no final do ano, aí você teve essa irregularidade, né? Você teve essa irregularidade no trabalho 1. Tem semana que você ganha 300, tem semana que você ganha 200, tem semana que você ganha 1.000, tem semana que você ganha 100, tem semana que você ganha 900. Então, ao longo do ano, o seu salário semanal, ele altera. Então, tem semana que você vai pagar 20%, tem semana que você vai pagar 20% e o excedente 40%, porque existe um teto semanal. Aí no final do ano, você deu o somatório total. Falou, nossa, ganhei só 27 mil euros, mas eu paguei 40% ali e tal. Aí é aí que você recebe um refund. É neste momento que você recebe um reembolso. Por quê? Porque teve momentos que você pagou dentro do que você deveria pagar. Você ganhou abaixo de 772.
E houve momentos que você pagou acima do que você deveria pagar, porque você ultrapassou o limite daquela semana. E aí aquele ultrapassado ali é que você recebe de volta. Se, e somente se, no final do ano, o valor total não exceder 40 mil euros. Tá? Aí você tem um segundo emprego. Você começou a trabalhar em janeiro no trabalho 1, e aí quando foi em maio, você começou a trabalhar no job 2. E no job 2, você vai ganhar 20 mil euros. Você coloca ali que a estimativa é de 20 mil euros. Só que só o fato de você cadastrar o job ou do empregador fazer esse cadastro lá automático por você, mas aí você vai cair na taxa emergencial naquela semana, todos os seus tax credits e rate bands ainda estão alocados aqui. Aí você vai lá no Update, no Manage My Tax, e aí você vai lá escolher o Revenue. Quando você colocar isso daqui e você colocar isso daqui, a Revenue vai fazer uma conta automática e vai falar, olha, existem 3 opções para você. A primeira opção é aceitar a divisão dos 40 dos seus tax credits e dos 40 mil euros de limite, fazer uma divisão ali que ela acha que vai ser mais benéfica para você, né? Ou seja, ela vai colocar no trabalho que você ganha mais, ela vai alocar os 27 mil euros do limite aqui, e o que sobrou, né? Sobrou quanto aqui? Sobrou 13 mil euros. Ela vai alocar 13 mil euros aqui. Ou seja, deixa eu botar aqui de outra cor. Então, no trabalho 1 você ganha 27, então ela vai pegar os 40 mil euros de limite e vai alocar 27 mil euros aqui, e o que sobrar, os 13 mil euros aqui. De modo que ela vai pegar 27 mil, dividir por 52, não sei fazer, estou sem calculadora aqui no momento, e vai dividir, deixa eu ver se eu tenho aqui no meu... Vergonha, gente, não sei fazer conta. Cadê a calculadora? Não tenho no relógio. Tenho. Então, ele vai pegar 27 mil euros, dividir por 52. Ou seja, você vai ter um limite de 519 por semana para pagar 20%. E 13 mil dividido por 52. E 250 por semana para pagar 20% no trabalho 2. Então, se no trabalho 1, na semana 15, você ganhar 500 euros, beleza, você vai pagar 20% em cima de 500 euros. Se você ganhar 600, você vai pagar 20% em cima de 519 e você vai pagar 40% ali do excedente. No trabalho 2, nessa mesma semana, se você ganhar 200 euros, você vai pagar 20% porque ela está abaixo, está dentro do limite de 250. Se você ganhar 300 euros, você vai pagar 20% em cima de 250 e 40% em cima de 50 euros. Então, essa é a lógica por detrás do Tax Credit Rate Band. Recapitulando, Tax Certificate é um documento que mostra para você como que está alocado os seus tax credits e a sua rate band. É os 40 mil euros estabelecidos pelo governo, os 3.550 de crédito, como que eles estão sendo divididos entre todos os seus trabalhos. Você tem 3 trabalhos, essa divisão por 3, certo? E acho que eu não completei. Então, lembra que a Revenue vai fazer essa divisão para você, ela vai dar essa opção. Qual que é a segunda opção? Ela vai dar a opção para você dividir 50% para cada. Então, ela vai colocar 20 mil euros aqui e 20 mil euros aqui. Vai pegar os seus tax credits de 68 euros
e vai colocar 34 aqui e 34 aqui, né? Ou ela pergunta para você se você quer dividir diferente. E aí você coloca lá como que você quer que divide diferente, tá? Você faz as suas proporções, suas continhas aí e coloca lá e ela vai seguir o que você colocar. Então você tem três opções: seguir a recomendação, dividir 50% para cada ou colocar do jeito que você quer. Eu sempre vou na recomendação, porque a recomendação ela sempre vai colocar mais crédito e mais rate band no trabalho que eu possivelmente vou ganhar mais. E lembre-se de mandar a mensagenzinha lá no MyAnchor para pedir que você seja colocado na cumulative basis, para que o tax credit não utilizado na semana anterior seja reaproveitado na semana seguinte. Tá certo? Última coisinha, o segundo documento que eles mandam para você é o seu documento final, né? O seu documento final de como que acontece, como que vai ficar no final do ano, lá em janeiro, em dezembro, quando finaliza o ano, o que que acontece, o que que significa. Este documento é chamado de Statement of Liability. Statement, relatório. Liability seria a sua dívida. Se você tem ou se você não tem, né? Aqui ele vai mostrar para você o seu income no ano, juntando todos os seus trabalhos, quanto que você ganhou naquele ano. Pá. Ele vai tirar aqui, deduzir a minha flat rate expense, né? Ele diminui esse valor ali, se eu tenho ela. Se eu não tenho, aqui fica zerado. Então, na verdade, eu ganhei este valor aqui, né? O que vai ser sujeito à cobrança de impostos vai ser esse valor aqui, né? Que é o meu valor total do ano, menos a minha flat rate expense. E aí ele faz a continha para a gente aqui, ó. Vai ser cobrado conforme o valor bruto está abaixo dos meus 40 mil euros, não está? Então, eu vou pagar 20%. Se eu tivesse ganhado 50 mil euros, esse aqui é o de 2021, né? Então, a rate band era de 36 mil alguma coisa. Se eu tivesse ganhado abaixo de 36.500 no ano de 2021, 35.500, enfim, todo esse valor abaixo foi cobrado 20%. Se eu tivesse ganhado, sei lá, 50 mil euros, eu iria pagar 20% em cima dos primeiros 35.500 em 2021, se eu não me engano, e o excedente viria aqui, o excedente 40%. Então, em 2021, essa pessoa ganhou 24.200. A 20%, ela deveria pagar 4.840. Ou seja, tax due, o imposto devido, 4.840. E aqui, ele vai dizer para você se teve algum ajuste, né? E aí, lá embaixo, na tabela 7B, você vai lá na tabela 7B, né? Essa aqui é a tabela 7B, que é o 7A. Eu vou lá na tabela, cadê, gente, a 7B? Aqui, ó, 7B, né? Ele está falando que eu já tinha recebido um refund. Ao longo do ano lá, eu recebi um refund de 766 euros. Então, como eu já recebi um refund, ele tira esse refund. Então, esse documento aqui, ele mostra as continhas para você, né? Então, eu recebi esse refund aqui, ele está diminuindo esse refund que eu já recebi. Na verdade, ele está aumentando, né? Eu deveria pagar isso e por algum motivo eles depositaram 766 na minha conta ali, né? Alguma coisa que eu fiz lá, eles depositaram. Então, que não deveria, eu não deveria ter pago, eu não deveria ter recebido esse valor. Então, se você recebe um valor que não é devido, ele é acrescentado aqui, né? Então, eu deveria pagar 5.606,78 euros de imposto. Só que em 2021 eu tinha 3.760 de crédito.
né? Isso, menos isso, não, de crédito, né? Aqui, 3.760. E eu tenho o meu imposto que foi pago. Ao longo do ano, foi descontado 1.781,93 do meu payslip, né? Eu utilizei os meus 3.760 totais e além dos meus 3.760 daquele ano, eu foi descontado valores a mais porque teve semanas que eu, né, recebi mais e recebi menos. E aí, um total de 5.441 pagos apenas por revenue. E aí, só que eu deveria pagar 5.600. Só que eu paguei apenas 5.540. Qual que é o resultado disso? Eu não, nessa pessoa. Essa pessoa ficou devendo, underpayment. Ela ficou devendo 64 euros. Porém, contudo, todavia, entretanto, ela foi sortuda de USC ela pagar a mais. E ela pagou a mais 64,85. Olha só que coincidência. E aí, aqui está falando que de PAYE, que é o imposto de renda, ela pagou menos 64,85. De USC, ela pagou overpayment a mais 64,85. De forma que o resultado final dela é balanced, ou seja, 0, 0. Ou seja, ela não precisou pagar nem a mais e nem a menos. Ela ficou zerada. E aqui no Treatment of Result é a linha mais importante desse documento para vocês. No Treatment of Result vai mostrar para vocês como que, se você ficou com underpayment, o que a Revenue vai fazer? Aqui ela vai falar, ela vai fazer o quê? Ela vai devolver na sua conta bancária? Está aqui. Ela vai aumentar seus tax credits? Está escrito aqui o que vai acontecer. Se você ficou underpayment, ou seja, se você ficou devendo, aqui vai estar falando, você tem que mandar um cheque ou depositar um valor tal. Ou a gente vai reduzir os seus tax credits nos próximos 5 anos. Aqui vai estar falando o que vai acontecer. Duas palavrinhas importantes. Underpayment, overpayment. Underpayment, você pagou a menos under. Você fica devendo. Overpayment, você pagou a mais. Você não fica devendo, você recebe um reembolso. E aí, as próximas páginas vai mostrar para você apenas um breakdown, né? Os detalhes. Nessa primeira box aqui, ela vai mostrar todos os empregos e rendas que você tem. Essa pessoa tinha 2 empregos no ano de 2021 e, por causa da pandemia, também recebeu o auxílio do governo. Então, no emprego 1, ela recebeu 828 euros ao longo do ano. No emprego 2, ela recebeu 16 mil euros ao longo do ano. E também recebeu 6.600 de auxílio pandemia. Isso aqui, gente, foi porque tiveram semanas em que que você, no seu emprego, existiram semanas que você podia voltar a trabalhar. Nas semanas que você voltava a trabalhar, o auxílio do governo era cancelado e você recebia seu salário. Aí, nas meses ou semanas que o seu emprego fechou, você deixou de receber salário e passou a receber o auxílio do governo de novo. Então, ficou intercalado entre receber outro, receber um e receber outro. E o auxílio pandemia era um valor que você tinha que pagar imposto em cima dele, né? E foi cobrado e está dentro daqueles 20% lá, né? E aqui, então, aqui mostra o valor bruto ganhado, né, o seu income, e aqui o imposto que foi deduzido. Foi deduzido na fonte esse valor, foi deduzido na fonte esse valor ao longo do ano. Na pandemia, não foi deduzido na fonte, foi feito agora no final do ano, né? Ou seja, essa pessoa ganhou. Fui eu, gente. Esse aqui é meu. Ganhou isso naquele determinado ano e pagou isso de impostos. No Panel 3, vai mostrar as minhas flat rate expenses. No Panel 4, vai mostrar quais são os tax credits que você tem. Então, Personal Tax Credit, Employee Tax Credit e Tuition Fees. O que são Tuition Fees?
faculdade, né? Eu tinha 460 euros de tuition fees de faculdade. Curso de inglês? Não. Curso técnico? Não. Faculdade, nível 7, 8, 9 ou 10 apenas, tá bom? Aqui, se eu tenho o painel 5, não tive nada, nenhum relief nem nada, então ficou 0. O painel 7A e 7B são os ajustes, né? Eu já tinha recebido um refund. O que aconteceu aqui? Eu fiz a minha declaração antes do ano encerrar, e aí peguei esse refund. Aí quando o ano encerrou, eles fizeram isso aqui novamente, por isso que eu fiquei zerado lá, tá? Employment, no Panel 9, aqui está falando do USC, né? O quanto que foi cobrado de USC. No meu emprego 1, eu ganhei 828 de salário e paguei 8,70 de USC. No emprego 2, eu ganhei isso de salário e paguei isso de USC. O auxílio pandemia não pagava o USC e nem PRSI, só o PAYE, que é os 20%. Então, esses são os dois documentos mais importantes. Tax Certificate, Statement of Liability. Tax Certificate mostra como que está a divisão dos seus créditos e do seu limite ali. E o Statement of Liability mostra o quanto que você deve ou quanto que você tem para receber de reembolso, tá certo? A última coisinha que eu vou mostrar para vocês é vídeo longo mesmo. A última coisinha que eu vou mostrar para vocês agora é uma planilha de Excel que eu tenho, que ela ela calcula automaticamente para você, né? Então, nessa planilhazinha aqui, eu coloquei todos os dados, né, necessários para fazer as continhas, né? Então, aqui tem umas notas. Tudo que está highlighted daqui, ó, são valores que mudam ao longo do ano e você vai colocar os valores daquele ano, né? E o que está em red, né, é total liability to be paid after any tax credit deduction. Então, aqui que está em vermelho é o que você tem que pagar depois de ter feito todas as deduções de tax credits. Então, no ano de 2021, essa planilha de 2021, o Annual Standard Rate Cutoff. Isso aqui é outro nome para rate band. Cutoff, gente, significa ponto de corte. Ops. Standard. Deixa eu ver aqui. Standard cutoff. É a mesma coisa que rate band, né? Cutoff, ponto de corte. Qual que é o ponto de corte para 20% em 2021? 35.300, né? Qual que era o tax credit em 2021? O personal single credit, 1.650. O PAYE, porque você está empregado, 1.650. Um total de 3.300. Isso daqui sem contar flat rate expenses. Eu gosto de calcular as coisas no mínimo ali, né, no valor mínimo, porque o que você ganhar a mais de tax credit é só dinheiro extra. Então você faz as suas contas, você baseia os seus gastos nisso daqui, que é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Então aqui no gross pay você vai colocar o valor que você provavelmente vai ganhar no ano. Ou, se você vai saber no final do ano, você quer saber quanto que eu vou receber antes de fazer lá no revenue. Então, sei lá, se você colocar aqui 30.000 euros, ele já faz a conta bonitinho para você. Aqui ele está mostrando para você que você tem 1.650 aqui, 3.300 anuais, por mês 275. Se você quiser fazer por semana, né, weekly, é só você pegar este valor aqui e dividir por 52. Então, por semana é este valor aqui. O seu Annual Standard Rate Cutoff, seu ponto de corte, né, padrão anual, ou a sua rate band de 35.300. Por ano é isso daqui. Se você quiser saber weekly, é a mesma coisa. Você vai vir aqui
E vai dividir por 52 semanas. Então, por semana, esse aqui era 2021, tá? Para 2023, você pode mudar. Eu vou até fazer aqui para 2023. Vamos ver que é fácil. 2023 é isso daqui. O seu gross pay é o que você vai ganhar. A gente tem 1.775. 1.775. Deixa eu ver aqui. USC Rates 2023. Ok. Então, isso daqui é o que eu vou ter por semana, né? O annual em 2023 é 40 mil. Já calculo aqui para mim. Isso daqui é só o valor que eu ganho por mês. Se for weekly pay. Vou pegar isso daqui. Né? Isso daqui. Aí você vai calcular sempre a média, né? Aí você muda a fórmula aqui para pegar este valor ao invés do mensal, né? Mas aqui é por mês, então 2.500 euros por mês gross, bruto, e aqui ele já calculou para você, ó, automaticamente ele tem as fórmulas bonitinhas. 2.500, eu vou pagar 20%, 500 euros naquele mês, tá? Se eu ganho 45 mil euros no ano, ó, o meu salário mensal é de 3.750. O meu monthly cutoff, ou seja, meu ponto de corte para 20% é 3.333. Então, ele calcula que eu vou pagar por mês é 3.750, né? Então, 3.333, que é o limite de 20%, eu vou pagar isso. E a diferença, né? Esses dois aqui dá 3.750. A diferença, eu pago 40%, né? Então, deveria descontar de PAYE, imposto de renda, 833. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu tenho o meu tax credit mensal de 295,83. Então, na verdade, é isso menos isso, né? O que eu deveria pagar menos o que eu tenho de crédito vai ser descontado naquele mês 537 de PAYE, né? De imposto de renda. E aqui a gente tem o box do PRSI, que é a aposentadoria. Então, você vai ter 3.750, que é o meu salário mensal, né? Se eu ganhar 45 mil euros no ano. E eu vou pagar 4% em cima disso. Então, vai descontar 537 de PAYE mais 150 de PRSI, aposentadoria. E nós temos a Universal Social Charge. Aqui, você só vai alterar os valores aqui, né? Para 2023, a explicação é um pouquinho complicada. Então, a gente não vai entrar na explicação. Eu só vou alterar esses valores aqui, porque eles mudam ao longo do ano. Então, em 2023, eu tenho 12.012 para 0,5%, né? Eu vou ter aqui 10.908 para pagar 2%. E vou ter aqui 47.124 para pagar 4,5%. Ele já calcula tudo para mim aqui, já está tudo. E o excedente, né, a 8%, né? O excedente desse somatório aqui, né, de 70.044, né? Eu vou pagar 8%. O que isso aqui significa, gente? Significa que os primeiros 12 mil mensal, né? Os primeiros 1.001 euros do meu salário mensal, de 3.750, vai descontar 0,5%, 5 euros. Os próximos 909 euros vai descontar 2,5%. E os próximos 3.900 alguma coisa, o próximo, né, vai descontar 4,5%, né? Isso aqui, se eu somar tudo, ó, dá 5.837, que é o limite para pagar esses valores. Então, o meu valor mensal é esse daqui, né? Opa. Então, os primeiros 1.001 euros eu pago 0,5%.
Os próximos 909 eu pago 2%. Somatório desses dois aqui dá 1.910, só que eu ganho quanto? 3.750. Então a diferença é 1.840, eu pago 4,5%, 82 euros. Então de USC, 105,99. E aqui um resumão, né, de quanto que vai ser por mês o meu salário, de quanto foi, né, por mês o meu salário. Era 3.750, meu não, né, gente? Nunca ganhei isso, felizmente. Desconta isso de PAYE, desconta isso de PRSI, desconta isso de USC e eu fico com 2.956 líquidos. Essa planilha é boa para quem quer saber quanto que vai ganhar no ano e para no próximo ano e quanto que a pessoa e se a pessoa quer saber quanto que foi mais ou menos ao longo do ano, né? Quanto que eu ganhei ao longo do ano mensalmente. Você pode mudar as fórmulas aqui para dividir por 52 semanas ao invés de 12 para ver quanto que é o seu trabalho semanal. Isso aqui é para um trabalho. Se vocês quiserem aprender para 2 trabalhos, aí eu cobro alguns milhares de euros para fazer. Brincadeira. Mas é uma planilha legal para te dar uma ideia, mais ou menos, de como que vocês conseguem calcular tanto de impostos devidos para vocês por mês. O quanto mais ou menos eu vou ganhar vai ser descontado por mês ali, certo? Então, acho que é isso, que esse vídeo está imensamente longo. Espero que tenha ficado claro muitas coisas. E, por favor, assim que vocês arrumarem um emprego, vocês entrem lá no site da Revenue e cadastrem aquele emprego. Vocês. Assim que vocês forem contratados, peça o tax number e vai lá e você cadastra. Porque assim você vai estar garantindo que você não vai pagar emergency tax. Né? E para receber a emergency tax no próximo payslip, tem que pedir para ser colocado na cumulative basis. Se você não pedir para ser colocado na cumulative basis, vocês não vão vocês não vão receber no próximo payslip. Vocês vão receber no final do ano, quando fizer toda a conta geral. E mais uma coisa importante. Marcos, eu estava trabalhando em alguns trabalhos sem meu PPS, mas tenho os meus olerites, os contra-cheques, os payslips. Guarda aquilo. Se você continua trabalhando nessa mesma empresa, essa empresa vai te cadastrar e vai mandar esses payslips para lá automaticamente, tá? E aí, se você pedir para ser colocado na cumulative basis, no próximo pagamento você recebe o que você pagou a mais de volta, certo? Se você não trabalha mais nessas empresas, guarde esses payslips. Assim que você receber seu TPS, assim que você fizer o cadastro na MyRevenue, você vai lá no My Inquiries e vai mandar uma mensagem para a Revenue falando: querida Revenue, I worked for these employers before I received my PPS number. I would like to request a refund of all tax overpaid. E aí você vai anexar todos os payslips que você tem. Dessa forma, a Revenue vai pegar os seus payslips, vai fazer a análise, vai fazer as contas, aproveita para já pedir para ser colocado na cumulative basis para todos os seus trabalhos, e aí no próximo payslip você vai receber o seu refund. Outra coisa importante, você não recebe refund de outros empregos no seu emprego atual. A Revenue vai depositar na sua conta, entendeu? Você só recebe o refund no próprio payslip se for tax overpaid daquela empresa que você trabalha. Se você tem tax overpaid, que vai receber reembolso de outras empresas, a Revenue vai depositar lá na sua conta, né? Normalmente ela não manda no payslip de outra empresa, até porque essa outra empresa vai perder dinheiro de caixa
né, de uma coisa que não tinha nada a ver com ela, né? Claro que vai ter todo um balanço fiscal ali, bonitinho e tal. No final das contas, ela não vai sair, ela não vai perder nada. Mas ali naquele mês, naquele momento ali, vai ter uma complicaçãozinha para a empresa. Então, a Provenio não faz isso. Ela mesma deposita na sua conta bancária de outras empresas que você não trabalha mais nelas, certo? E é isso. Então, espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem essa planilha, me manda mensagem que eu mando para vocês. Eu acho, ou disponibilizo sei lá, um Dropbox link em algum lugar, não sei. E é isso. Qualquer dúvida que vocês têm, pode entrar em contato comigo que eu tento ajudar no que for possível, no meu horário vago e quando eu não estiver descansando. Tá certo? Então, é isso. E boa sorte para todo mundo nos seus empregos aí na Irlanda. Tchau, tchau.